Agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Nas deliberações das assembleias de condomínio, devem-se respeitar o quórum legal, devendo prevalecer a vontade da maioria, desde que os princípios jurídicos não sejam afrontados. Há situações que a superioridade de votos impõe injustiças contra um ou outro condômino, que acaba tendo aí como única proteção o seu direito de buscar o poder judiciário para que as leis sejam observadas. Existe síndico arbitrário que se recusa a convocar a assembleia ou se nega a inserir no edital assunto que não tem interesse em deliberar e assim cria uma situação inaceitável e que prejudica determinado morador. Há outros que se recusam a redigir a ata no decorrer da Assembleia para que depois possa colocar nela o que bem entende, distorcendo o que foi deliberado ou subtraindo as manifestações de quem não está em sintonia com o ponto de vista dele. Para falar sobre esse assunto, estamos com o nosso colunista do quadro Direito Imobiliário, o advogado Dr. Quênio Pereira. Olá, Dr. Quênio, muito bom dia. Olá, Sérgio, bom dia para todos. Bom dia, ouvintes. Essa situação aqui que eu descrevi acontece até com certa frequência, né, doutor Quênio? É lamentável. Vemos que nos condomínios, quando há uma situação tranquila, tipo, deliberar a contratação de um porteiro, fazer um jardim, alguma coisa nesse sentido, não há problema. As pessoas nos condomínios, a gente vê uma participação até pequena, de torno de 15%, 20% do total dos condôminos. Então, se o prédio tem 50 apartamentos, é comum a assembleia ser realizada com 10 pessoas, num ambiente tranquilo. Agora, quando há um litígio entre o condomínio e o morador, a coisa se torna realmente absurda. Falo o seguinte, nunca vi tanta falsidade ideológica como a gente verifica nas assembleias, em que o síndico, simplesmente, o secretário, eles cerceiam a fala das pessoas, eles criam uma situação de manipular a ata. Isso acontece com muita frequência. Então, é lamentável que nós brasileiros ficamos reclamando do Congresso Nacional, dos políticos, mas no condomínio é um mini congresso. No condomínio reflete essa postura do brasileiro de ser ditador, de ser desrespeitoso. Por quê? Quando contraria o interesse da coletividade, dou um exemplo prático. Se tem o apartamento do último andar, está sofrendo infiltração, ou um apartamento qualquer que tem que consertar a fachada do edifício, porque está vazando em um ou dois apartamentos, aquela coletividade de 50 condôminos simplesmente se recusa a fazer a obra. E ignora que é dever dela consertar aquela infiltração, que é do condomínio, e alegam 1000 desculpas e às vezes se recusam a colocar a manifestação do condômino que está prejudicado na ata, de maneira até a dificultar que ele venha reivindicar o seu direito de juízo, como provar a negativa do condomínio em cumprir a sua obrigação legal. Então eu vejo essa situação com muito pesar, mas que você colocou muito bem, Sérgio, isso acontece com muita frequência no nosso país. Lamentavelmente, o nosso condomínio é o mini congresso, aquela situação que o direito é colocado em segundo plano quando contraria alguns interesses. Doutor Quênio, e aquele hábito que alguns síndicos têm de gravar apenas a assembleia, seja em gravador de áudio ou com uma câmera de vídeo, isso é válido? É válido. Qualquer assembleia, uma reunião, ela pode ser gravada, porque aquilo está dentro do ambiente condominial. Então não há como o síndico ou qualquer condomínio proibir. Inclusive a gente vê que as pessoas às vezes ficam preocupadas, até agridem quem quer gravar, porque elas querem mentir, querem manipular, querem de repente torcer a verdade e não quer que fique registrada a prova. O fato da gravação acontece às vezes de forma muito saudável, é porque há realmente o vício de não redigir a ata no momento de que ocorre a assembleia. Então vemos até empresas que administram condomínio, seus representantes, fazendo um mero rascunho da ata e, logicamente, numa assembleia que tem 10, 20 pessoas debatendo, é impossível a pessoa lembrar daqui 1, 2, 3 dias o que aconteceu em detalhes. Então faz um mero rascunho,
coloca realmente só o que interessa ao síndico, ao secretário, subtrai, né, alguns pontos importantes e até acrescenta outros. Então a gravação ela é saudável, ela é permitida, não há como impedi-la e logicamente ela vai estimular o quê? A maior seriedade na condução dos trabalhos, a maior preocupação de algum condômino difamar o outro, ser deselegante com o outro, porque quando está gravado não há como negar o que aconteceu. Então a gravação é um direito de qualquer condômino, qualquer procurador pode gravar, não tem que pedir licença, porque vemos inclusive no nosso Supremo Tribunal Federal, né, uma situação bem interessante. O Supremo, as audiências, né, na TV Justiça, são abertas. Né? Então a gente vê a audiência judicial, a gente vê aí vários programas de televisão em que os magistrados, né, eles julgam e tudo televisionado, resumindo, até na própria justiça, até numa reunião ou numa audiência judicial, a gravação é permitida. Única exceção quando é na área penal, né, que o réu, o advogado pode vir pedir uma reserva ou não, mas até na questão mesmo do nosso país, aí, a questão do mensalão, da questão do Lava Jato, vemos as audiências sendo televisionadas, que é uma coisa saudável. Enfim, isso gera segurança na condução dos trabalhos. Doutor Quênio, existe algum prazo depois da Assembleia para que essa ata seja finalizada e também para ela ter validade? Ela precisa de assinaturas mínimas? Uma questão muito interessante, sim, porque a gente tem esse costume, né, quando vê empresas, né, a SA, às vezes o pessoal faz uma reunião, uma assembleia e faz a ata com calma, né, não há aquela pressa em redigir atas de imediato, porque não há divergências, né, mas, repito, quando há um choque de interesses, realmente é fundamental, é essencial que a ata venha a ser elaborada no momento da Assembleia, no decorrer da Assembleia, de maneira que ao final daquela Assembleia, todos os presentes possam assinar. Outra situação interessante que é comum as pessoas às vezes utilizarem aquela lista de presença como se fosse a assinatura da ata, o que é uma inverdade. Uma coisa é a lista de presença que todos têm que assinar ao adentrar naquele recinto, tem respeito, né, ao condomínio. Se a pessoa comparece à Assembleia, ela tem a obrigação de assinar a lista de presença. Agora, assinar a ata posteriormente, somente aqueles que permanecerem até o final. Então, se a Assembleia teve participação de 30 pessoas, permaneceram no final 10 pessoas, os 10 assinam a ata tranquilamente. E eu acho um pouco temerária aquela ata em que somente o síndico assina, ou o presidente da mesa, ou o secretário, e depois eles fazem a ata assim, de acordo com o interesse, né? Eu repito isso sempre, que isso acontece com extrema frequência. E um fator que as pessoas às vezes um fator que acontece em assembleias é que há situações em que há um advogado do condômino que quer fazer constar na ata a sua manifestação que é legítima, e o síndico e o secretário falam assim: não vou permitir que o senhor fale isso, não vou permitir registrar. Quer dizer, isso é uma arbitrariedade, isso é uma tremenda má-fé, né? Isso, inclusive, vem a demonstrar que quando a pessoa está impedindo a outra registrar a fala, ela o está fazendo de má-fé, até para dificultar a defesa daquele condômino que está sendo prejudicado. E se tem algum condômino, já aconteceu casos concretos, em que há um condômino, às vezes, que tem lá uma área que é do apartamento, área dos fundos, que é do apartamento dele, e o condomínio simplesmente tentar criar uma situação de tomar a área dos fundos. E chegou ao ponto da aberração do síndico entrar com uma ação reivindicando a área dos fundos que pertence a um único apartamento. Ou seja, tem pessoas que não gostam de ver o vizinho numa situação melhor, sendo que ele comprou aquele apartamento com a área dos fundos do terreno. Então já vi situações inacreditáveis, né, em que o síndico ele tem uma postura, às vezes até de prejudicar determinado vizinho, e acaba entrando com a ação sem qualquer respaldo da Assembleia, para prejudicar aquele vizinho que talvez no passado tenha sido o ex-síndico que entrou com ação de cobrança contra ele e ficou com aquela mágoa. Então, administrar condomínio realmente é um desafio, não é fácil. E vejo que no dia a dia as relações são muito tranquilas, mas quando há choque de interesses, a gente encontra
ou percebe, né, uma postura lamentável que muitas pessoas não imaginavam que o vizinho fosse capaz. Doutor Quênio, como um condômino que se sente prejudicado numa assembleia, ele pode agir, principalmente quando esse direito dele de se expressar, de constar em ata, não foi acatado pelo síndico? Primeiramente, esse condômino, que eu quero colocar bem claro, né, que a Assembleia é do condomínio, todos têm todo o seu direito de se manifestar e de fazer registrar o seu ponto de vista, a manifestação na ata da Assembleia. Então, na prática, quando há uma arbitrariedade por conta do síndico, de um grupo de condôminos, né, essa pessoa ela pode realmente gravar em vídeo, gravar em áudio, né, de maneira tranquila, sem qualquer constrangimento, mesmo que essas pessoas que querem manipular a ata venham a tripudiar, mas o direito dele é levar testemunhas, né? Levar testemunha é criar uma situação de demonstrar que ele não aceita aquela situação irregular e arbitrária. Dependendo também, há condôminos que contratam um advogado, que notificam o condomínio de forma extrajudicial, esclarecendo que é fundamental haver boa-fé na condução do condomínio, havendo uma situação devendo haver uma situação de respeito durante a Assembleia, de maneira que a ata venha retratar a verdade. A manipulação da ata nessa Assembleia pode ser até esclarecida, que a manipulação ela consiste num crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299, que determina o seguinte: omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ou seja, é crime, né, na prática, quando a pessoa ela altera essa ata. Então, muitas pessoas, às vezes, praticam essa atitude completamente ilegal por desconhecer que ela pode vir a ser processada criminalmente. Então, acho que é importante que o condômino, né, que está sendo desrespeitado, faça entender à coletividade condominial que aquela prática no condomínio, ela pode gerar um processo penal e, logicamente, quem vai arcar com os honorários locatícios do processo penal vai ser a pessoa que praticou, não o condomínio. Se o síndico pratica um crime, o secretário ou um grupo, quem arca com o ônus desse processo é quem praticou o crime. O condomínio, né, em si, ele não vai ter nenhuma responsabilidade em cima de atos irregulares. O síndico só não responde pelos atos que ele exerce legalmente no exercício da função, mas a lei não autoriza falsificar ou alterar a ata de maneira a gerar dano a terceiros. Doutor Quênio, uma situação que ocorre bastante nesse caso em que há uma divergência entre o condômino e o síndico, a administração desse, é conseguir provar na justiça. Como é que ele pode provar, então, que houve uma alteração de ata, que o direito dele não foi observado, não constou em ata a exposição que ele fez? Como ele pode recorrer? A gravação é um recurso que é muito utilizado de maneira a gerar, inibir até a má-fé, inibir a falsificação. Mas quando ela acontece, no condomínio vemos que é uma coletividade de dezenas de pessoas e, logicamente, que há pessoas sérias, pessoas honradas, que elas podem amanhã ser testemunha de uma ação que visa anular aquela deliberação na Assembleia. E outro fator interessante é que quando o condômino prejudicado, ele entra com a ação visando a declaração de nulidade da ata ou da deliberação, é normal o autor da ação solicitar o depoimento dos presentes. E quando a ata, a Assembleia, a ata irregular, e a Assembleia foi gravada, a gravação que pode ser colocada até para todos ouvirem na Assembleia, no condomínio, ela vai inibir o depoimento malicioso. Porque a pessoa, se ela depor de maneira a contrariar a gravação, ela amanhã pode responder por um crime de falso testemunho. Então, a gravação realmente é um instrumento que estimula que a Assembleia venha a ser conduzida de forma ordeira, de forma respeitosa, evitando essa manipulação. Mas eu posso afirmar, de acordo com a minha experiência, que, lamentavelmente, que quando há litígios
entre o condomínio, algum condomínio e o condomínio, é comum em torno de 30% das atas serem manipuladas mesmo, sem o menor constrangimento. É impressionante como é que se pratica crime na Assembleia, como se fosse uma coisa normal. E as pessoas, inclusive, repito, chegam até a ser agressivas com aquele condomínio que está lutando para que tenha o seu direito respeitado. Já vi situação, inclusive, de condomínio que tem uma vaga de garagem maior, né, uma vaga de garagem que é privilegiada, e o condomínio tentando cercear o uso dessa vaga, a qual ele tem direito. Né, querendo colocar um bicicletário. Eu vejo situações, às vezes, do condomínio aprovar uma obra no fundo do prédio, né, uma obra, uma inovação, em que essa obra vai prejudicar determinado apartamento, vai tampar a sua luminosidade, vai colocá-la mais abafado, vai eliminar a circulação de ar de um apartamento. Essa obra pode ser realmente de interesse da coletividade. Só que o artigo 1342 do Código Civil coloca que qualquer obra nova, uma inovação, né, que vier a ser aprovada, até pelo quórum de 90% que for, se essa obra gerar dano a determinado apartamento, esse condomínio prejudicado pode impedir essa obra, porque essa obra ela está alterando o projeto do prédio, está gerando dano ao seu apartamento e à sua família. E vemos, lamentavelmente, situações de obras sendo executadas de maneira afrontosa, mesmo que gere dano a determinado apartamento, em função de um interesse de um grupo. Então são situações em que essa pessoa prejudicada, ela tem como única saída realmente a proteção do Poder Judiciário mediante o manuseio de uma ação adequada, de maneira a inibir atos arbitrários. Está certo. Esse é o Dr. Quênio de Souza Pereira, advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, diretor da Caixa Imobiliária Netmóveis e conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas e do Secov. Dr. Quênio, que participa conosco todas as terças-feiras dentro do nosso quadro sobre direito imobiliário. Dr. Quênio, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima terça. Até a terça que vem, foi um grande prazer, Sérgio. Prazer foi nosso. Muito bom dia. Bom dia. Agora 9h57 e assim vamos ficando por aqui com a Revista Justiça de hoje. A apresentação foi minha, Sérgio Duarte, produção e edição de Natália Nascimento, trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa, coordenação de jornalismo de Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Continue na Rádio Justiça em 104,7 ou acesse a nossa programação em tempo real pela internet no www.radiojustiça.jus.br. Você fica agora com Bárbara Michelini em mais um Giro pelo Mundo. Um ótimo dia e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.